Salve, torcedores do Verdão, sejam muito bem-vindos ao Alerta Palmeiras News e hoje estarei mostrando o pós-jogo do Palmeiras contra o Universitário, onde ocorreu tudo bem com a vitória do Palmeiras de 4-0. E também não se esqueça de curtir e seguir o canal para dar aquela força, né? Também estarei mostrando uma parte da coletiva de Abel, onde elogiou bastante a dupla Flaco e Vitor Roque e crava também que ganhou mais uma opção de jogo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para muita gente, estava em crise. Né? E que agora vem de duas vitórias que acho que, de alguma maneira, coisa que aliviam esse clima. Muito óbvio, eu não consigo entender no futebol. O Jean fala, eu assino embaixo, porque tem times que às vezes têm sorte e não aproveitam a sorte quando a bolinha favorece. Aí a gente fala que o time teve sorte e pegou uma equipe mais fraca e algumas pessoas ficam irritadas, né? Queria que tivesse azar para pegar o time mais difícil. Cara, sorte, a gente agradece e aproveita. Claro. Em qualquer coisa na vida. Até porque você não vai ter sorte sempre. Por isso às vezes você vai ter azar. Por isso que é um torneio. A diferença de um torneio para um campeonato é justamente essa. É um torneio, cara. Você conta com outros elementos além do jogo que você pode produzir dentro de campo. É muito pior um confronto de Inter e Flamengo do que Universitário e Palmeiras. Claro. Isso é óbvio. Claro. E aí, tudo bem, ele fez, só que ele foi lá e fez a parte dele. Faz valer. É relativo. Quanta gente já ganhou em Mega Sena e está na pior agora? Deu sorte. Vou dar um exemplo. Gente. Vou dar um exemplo. O Central Córdoba que o Flamengo pegou na primeira fase. Exato. É melhor que o Universitário. O Universitário é muito maior que o Central Córdoba, que é um time minúsculo. Mas é óbvio que você pegar o Central Córdoba na primeira fase, você não vai dizer que você teve azar. Teve sorte. Claro. Como foram os jogos? Lógico. E o Palmeiras então, o Flamengo sofreu. Podemos voltar esse ano no novo formato da Champions League. O que valeu o Liverpool fazer a melhor campanha e caiu pro Paris Saint-Germain. Então, parabéns ao Palmeiras que atropela os times quando tem sorte. Desse, é sempre assim, o Palmeiras não dá brecha. O detalhezinho desse Universitário chama atenção, é a altíssima média de idade da equipe. Só tem um jogador abaixo de 26 anos, 8 com 30 e mais, o goleiro 37, vai embora. 32 anos o Riveiros, que sorte que ele não vai jogar, hein? Pro Universitário. É. O Palmeiras não vai estar reforçado, pô. E ele em campo é um negócio, é uma certeza, porque ele é muito fraco. Né? Assim, o jogo do Palmeiras, o time líder no Peru, lá, uma hora que pegou Flaco Lopes e o Tigrinho pela frente. Aí já ele mostrou toda a capacidade dele. Foi um negócio triste. Mas e o Palmeiras com uma média de 26. Então, assim, com potência para jogar. O comportamento do Palmeiras foi legal. Esse é um comportamento que tem que ser mantido na Libertadores, mesmo na volta, com o time modificado, não se deixar levar por 4-0 e continuar. Claro. Porque, cara, são 7 vitórias, né, Jean? Foram 6. Você quer 7? Na Libertadores? 7 vitórias, cara. Você jogou 7 partidas, ganhou 7 vezes. Eu acho que você vai dando um recado para os teus adversários. É claro que as coisas vão ficar mais difíceis lá na frente. Mas é excelente. Então, sim, legal. Calçade, a última vez que o Palmeiras perdeu em Libertadores para uma equipe não brasileira... Bolívia. Foi aquele Bolívia única, que o Palmeiras, inclusive... Era menos do que o reserva. Era um time que não era, era pior do que o reserva. Tinha alguns jogadores que foram do terceiro time. Exatamente. Quer dizer, assim, é um histórico desse Palmeiras na Libertadores que é invejável. E assim, o ponto fora da curva no passado com a eliminação nas oitavas. De resto, falando do Palmeiras do Abel, né? Bate semifinal, bate final, bate campeão. É um time talhado. Assim, o Palmeiras é talhado para todo tipo de competição. Vamos lá, veja o posicionamento no Brasileiro. Acabou caindo na Copa do Brasil, é verdade, mas veja as campanhas na Libertadores. Mas assim, a Libertadores é bom lembrar, eu até falei isso na transmissão, William, e acho que é importante porque, assim, para mim isso diz respeito, quer dizer, isso tem relação com a qualidade do treinador. Ainda que eu não estou discutindo, porque agora já vão começar de novo a falar, o Pardal, não sei o quê, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a qualidade do treinador, ela tá ali. Ela pode em alguns momentos aparecer, em outros não. Você tem bons momentos, tem maus momentos. Eu gosto de lembrar que o Manchester City, de ninguém menos do que Pep Guardiola, talvez, para muitos, o maior técnico da história do futebol, fez uma temporada mais fraca. Acontece. O que eu quero dizer é que, assim, quando você cita esse ciclo todo do Palmeiras, com o Abel Ferreira, que vem de 2020, o Palmeiras passou a ter praticamente todas as melhores marcas de um time brasileiro na Copa Libertadores da América. Sem dúvida. Ele não tinha essas marcas.
ele passou a ser um dos times que mais ganhou a Libertadores. Ele não tinha isso. Ele tinha um título, ele ganhou 2 vezes, período. ele ganhou 2 nesse período. Ele passou a ser o time com mais finais, com mais semifinais, com mais quartas de final, com mais oitavas de final. Com mais vitórias. Com mais jogos, com mais vitórias, com mais gols marcados dentre os brasileiros. Essas marcas todas, elas foram atingidas a partir do trabalho de um treinador. Gostem ou não as pessoas. Então, assim, eu entendo e as pessoas podem criticar e dizer que o cara tem que ser mandado embora porque o time não joga futebol há 1 ano e meio, 2 anos. Quer falar isso? Acho que pode falar e as pessoas estão no seu direito. Agora, daí a dizer que um cara que detém essas marcas, que alcança marcas que o Palmeiras não tinha, recordes que o Palmeiras não tinha, na competição mais importante da América do Sul, dizer que este cara não tem qualidade, que esse cara não é capaz de repente, encontrar soluções, para mim, isso é uma insanidade dessas que a gente só vê por aqui. Mas aí é a necessidade de estar sempre nos extremos, né? Então, assim, a gente não pode tentar interditar os debates, de estar sempre tudo maravilhoso ou tudo ruim. No sentido de que, se você faz uma crítica, então volta lá para quando o time estava na Série B. Não, você pode ponderar. A gente ponderou aqui. Pô, no dia da eliminação pro Corinthians, ele tomou uma decisão ruim no intervalo. Isso, podia ter mantido o Vitor Roque. Falamos isso. A gente pode fazer uma crítica. Falar, olha, hoje foi um dia ruim do Abel. Né? Não quer dizer que você quer que o Abel vá embora ou que ele faça um trabalho péssimo ou que ele não pode ficar no Palmeiras. Assim como eu acho pertinente, se você entender que talvez não seja o momento agora de fazer uma avaliação do trabalho, que você possa chegar ao fim do ano e entender se há as bases para continuar ou não, e que você possa esperar um pouquinho para tomar essa decisão. Sobre renovação. Perfeito. Eu acho legítimo você não querer tomar essa decisão agora. Né? Então, assim, a gente não pode ser maluco o tempo todo de falar tem que ir embora agora, tem que renovar agora. Calma, gente. É que a gente no futebol, né, não consegue entender a natureza desse negócio que é um jogo. Exato. Que é ganhar, perder, empatar. Sim. E quem joga 70 partidas no ano não vai estar sempre bem. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Aqui, então, que as condições são as piores possíveis, isso é feito para não acontecer. Você não vai ter sucesso. Então, eu até traço um paralelo de Flamengo e Palmeiras, que são equipes que estão aí há anos competindo pela ponta de tudo. Estão, nesse momento, as duas, tentando recuperar uma equipe para terminar o ano bem com uma nova equipe. Você vem para a escalação do Palmeiras e você enxerga vários jogadores que chegaram agora, recentemente, e outros que saíram. Então você tem uma transformação, uma equipe em transformação. A mesma coisa vale o Flamengo, uma equipe em transformação. Será melhor em setembro, talvez em outubro, muito melhor. A questão é estar viva na Libertadores para o próximo confronto. E o Palmeiras já vem numa Libertadores diferente, o Campeonato Brasileiro mais difícil, mas ambos esses que são tão bons, desclassificados na Copa do Brasil. Isso é futebol. Essas coisas acontecem. E o Abel, ele é criticado quando ele passa do limite no banco de reservas. Né? E na coletiva. Achei muito legal o que falou o Zé Elias, porque aqui ele falou no Equipe F, né, que ele reclama de respeito, mas é o que ele faz na beira do gramado com os árbitros. Também é um tremendo desrespeito. Então, se você quer ser respeitado, você também tem que oferecer alguma coisa. Não dá para ser assim tão inconsistente. Então, essas críticas cabem há 2 anos o tempo todo. Sempre foram feitas. E sempre foram feitas, né, Calçadinho? Quando ele vai bem, você não pode ser movido pela crítica daquele momento ruim dele e estabelecer no dia bom. Falar assim, não, no dia bom ele não serve. E os dias bons, eles estão na maioria. O que o palmeirense que pede a saída do Abel não sacou ainda é que ele viveu e vive um período tão estável que o dia que o Abel for embora, corre o risco de ter um treinador a cada 6 meses. Verdade. Porque que é o padrão brasileiro. Padrão brasileiro, talvez não encontre um Abel logo de cara, um outro Abel. O Palmeiras, mesmo antes do Abel, trocou com frequência. Então, Filipão, o seguinte, cara, você pode voltar para uma roda viva, natural aqui do Brasil, e falar, nossa, que saudade do meu português que estava aqui. E isso aqui não é nenhuma defesa, nem uma crítica, é só para entender o que é o futebol. E o Palmeiras saiu tão dessa órbita que ele acha que tem um Abel na esquina ali e que vai ter mais 5 anos de um cara que vai levar o clube à frente. Cara, o futebol não é assim. Só uma informação, o Gê deve saber também. A Leila, vamos supor que o Palmeiras perdesse hoje e fosse eliminado da Libertadores.
uma zebra enorme. A Leila continuaria querendo renovar o contrato do Abel para já. Sim. Ela quer a permanência do Abel. Então, acho que isso é uma coisa interessante para se discutir, porque eu assino embaixo o que o Léo falou, né, dizendo que, gente, não precisa, isso não precisa ser resolvido agora, né, se ele vai renovar o contrato até o final de 2027, se ele não vai renovar o contrato, se ele vai ser mandado embora. Mandado embora, evidentemente, não faria sentido. Eu acho que, no mínimo, em se tratando deste treinador que a gente está falando, com todas as qualidades que a gente já viu nesse trajeto dele, com todas as marcas que eu acabei de citar, no mínimo, num caso como esse, você espera o final da temporada para dizer muito obrigado, valeu, acho que não dá mais. Então, assim, eu assino embaixo o que o Léo disse. Porém, eu acho que a atitude da Leila e a postura de dizer o que ela disse ali... E olha, eu não sou desses que defende a Leila por tudo que ela faz o tempo todo. Ela não jogou para a torcida, ela falou a verdade. Mas não, jogar pela torcida, pelo contrário. Eu acho que isso é importante, assim, dirigentes de futebol muitas vezes no Brasil são populistas, ela de fato, disso ela não pode ser acusada. E acho que, bem ou mal, na hora que ela dá a declaração que ela deu, ela está ali, de alguma maneira, dando um voto de confiança para o treinador, depositando nele uma crença de que ele tem capacidade de se recuperar, que não se discute. Porque se ela fala, vem aqui, ó, tem o contrato aqui, assina que você fica... Não é só da boca para fora, não é dizer ele está prestigiado. É oferecer o contrato com uma grana que ele vai receber até o 2000... E não é pequena, como a gente sabe, até o final de 2027. Agora, só quero dizer o seguinte, porque a última coisa que eu quero é ser confundido com aqueles que depois de um jogo de futebol, quando ganha, tá tudo maravilhoso. Eu falei isso que eu estou falando... depois da eliminação para o Corinthians. Eu acho que são coisas distintas, né? Você pode criticar o técnico, você pode até achar que ele precisa ser trocado, mas eu acho que são coisas distintas a dizer que o cara não tem capacidade ou tratá-lo como, na minha visão, ele foi tratado, que eu acho que não fazia muito sentido. Todo mundo banca aqui que ele está de bom humor? Muitas vezes é exatamente o contrário. Ele perde, ele vai pianinho, ele ganha, ele sai batendo. Não acho que vai bater hoje, porque, enfim, acho que tudo que aconteceu recentemente, de alguma maneira, talvez tenha feito ele para pensar um pouco também. Mas antes do jogo, como diria Cícero Melo, antes do jogo, ele deu uma entrevista lá para a Conmebol, aquela entrevista que é meramente protocolar, em geral não sai nada daquela entrevista. Foram 3 perguntas. Foram 3 perguntas e em 2 delas o repórter citou a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. E a gente ficava falando... vai levar um carrinho. Tava Abelzinho, paz e amor. Posso falar uma coisa? Ele continua, pode. Abel, eu sei que não é fácil, as críticas são duras, todo mundo se incomoda. Desfrute hoje. Será que ele vai desfrutar? Vamos ver se ele vai ouvir. É legal. Já falou, desfrute, né? Uma briga, né, hoje? É legal. Vamos ver. É legal que a gente faz uma prévia do que será. Olha que legal, olha a importância do Porque ele é um negócio. técnico grande, óbvio. Vamos lá. Ele entrevistas fortes. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de falar em espanhol, mas não sou bom o suficiente para falar em espanhol. Olha, na fase de Libertadores, acho que foi a primeira vez, não me lembro do Libertad sofrer mais que 2 golos. Não me recordo de Università sofrer mais que 2 golos. Então, nós estávamos preparados para uma equipa consistente defensivamente, muito boa nas transições e forte nas bolas paradas. Universitário calhou num grupo da Libertadores muito forte e conseguiu passar. Então nós estávamos à espera de muitas dificuldades hoje aqui. A verdade é que se há jogos em que às vezes as coisas nos correm mal, anularem-nos um golo num jogo, numa eliminatória onde é dúvido se a linha do VAR está certa ou não, ou ficarmos com um jogador a menos logo no início do jogo, condiciona muito esse jogo. Mas hoje correu tudo bem. Primeira oportunidade que tivemos, sacamos um penalti, logo a seguir outra fizemos, e agora o que nós vamos à procura, porque temos muito trabalho para fazer. Esta é uma equipa que este ano saíram 18 jogadores, entraram 15, alguns deles vindo da base, outras contratações. E, portanto, o trabalho que nós temos é imenso
e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos, mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa, mas Universitário não é isto que mostrou hoje. Hoje foi um jogo que tudo nos correu bem. Mas parabéns aos meus jogadores. Não é fácil, depois de tudo o que vivemos nos últimos dias, internamente termos a capacidade de não nos distrairmos, manter o foco naquilo que temos que fazer e continuar a competir, que tão bem sabemos. Boa noite, Abel. Hoje, pela primeira vez, você escalou o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né, como uma dupla de ataque. Já tinha dado sinais na última coletiva de que isso era uma possibilidade. Você vê essa como uma escalação que seria meio que essa formação ideal para o time agora? E, se me permite, você falou agora como foi difícil nos últimos dias, né, passar pela situação com as bombas e os rojões lá na academia de futebol. Como é que vocês têm trabalhado com os jogadores para poder deixar isso meio que fora de campo? Cada um faz aquilo que tem que fazer. Nós fazemos o que temos que fazer, que é trabalhar, e depois as entidades competentes tratam disso. E a outra questão, eles já jogaram este ano algumas vezes juntos, não de início, acho que de início é a primeira vez, não tenho a certeza. Como eu já disse, a minha função é exatamente essa, é perceber as dinâmicas da nossa equipa, ir à procura das melhores soluções para cada jogo. Mas é bom saber que eles se ligam bem e que nos podem ajudar quando for preciso. Portanto, eu, como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes, e o Flaco nós já sabíamos, é um jogador que nós temos que trabalhar e temos trabalhado muito com ele ao longo destes anos, e felizmente a comissão técnica e a direção têm tido muita paciência com ele e trabalhar em cima. Nem sempre a nossa torcida tem tido essa paciência, mas nós sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos ir. O Roque é a mesma coisa. Tu podes-me ajudar como jornalista a confirmar tudo isto que nós estamos aqui a dizer, mas é mais uma opção que eu tenho. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção. Boa noite, Cielo do UFM Sports. Eu quero saber quais foram os pontos claves para sentenciar o jogo nos primeiros 30 minutos. Obrigada. Olha, obrigado pela pergunta. Eficácia. Eu falo muito na eficácia e na eficiência. Nós somos uma equipa que, por norma, cria oportunidades de golo. E acho que hoje correu tudo bem. Em 30 minutos, como tu disseste, tivemos as vezes que nós lá fomos, conseguimos ser extremamente eficazes, com jogadas de boas combinações, aproveitar muitas vezes o espaço que o nosso adversário dava nas costas, uma equipa que jogava com uma linha de 5, e nós tivemos calma e paciência e dinâmica para conseguir criar essas oportunidades. E o mais importante do que criar é fazer, e é sempre bom, em função daquilo que tem sido a nossa campanha na Libertadores, continuar com esta toada e dar os parabéns aos nossos jogadores pela forma como se entregam, pela forma como trabalham, pela forma como acreditam naquilo que a comissão técnica diz. E realmente nós, quando estamos dentro do CT juntos e unidos, e os nossos torcedores também nos ajudam, somos uma equipa forte, mas, como te disse, há muito trabalho pela fazer, há um processo que tem que ser feito, e consistência. Precisamos de agarrar a consistência, e a consistência leva tempo. Buenas noches, profesor. Por aquí, Rodrigo Robles, Las Cosas Como Son. Profesor, quería consultarle si se imaginaba un partido así, ¿no? Tal cual, con un resultado tan abultado, teniendo en cuenta también que se enfrentaban al bicampeón del fútbol peruano, y también qué decir de la hinchada de Universitario, que hoy día el estadio está repleto, ¿no? Lleno. Olha, tenho que ter cuidado a falar dos hinchas, não é? Mas a verdade é que encheram o estádio, e corrige-me, estavam a perder 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer.
a torcida do Universitário, estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns. Porque realmente é isto, futebol é paixão e é sempre bonito ver quando uma equipa está a precisar do apoio dos seus torcedores e dos seus inchas, como tu disseste bem, um estádio que é bonito, um estádio que é mítico, um clube que também é histórico, é lendário, e foi bonito jogar hoje aqui com o estádio cheio, mas dar os parabéns, como foste tu que me perguntaste sobre os inchas, dar os parabéns pelo comportamento deles e como eu te disse anteriormente na pergunta, não estava à espera de um jogo, acabar este jogo e ganhá-lo por 4-0, porque como eu te disse, na fase de Libertadores, a jogar contra o Barcelona, contra o River Plate, deram sempre muito boa réplica e nunca sofreram mais do que 1-2 golos. Portanto, passaram num grupo extremamente difícil, só que há jogos, há dias em que as coisas não correm tão bem e como tu disseste bem, quando as coisas não correm bem, os jogadores transpiraram, os jogadores tentaram, os jogadores lutaram e acho que isso foi reconhecido pelos vossos torcedores na forma como apoiaram a equipa e aplaudiram mesmo estando a perder 4-0. Profesor Abel, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pedro Ceballos Guillén de Satel Deportes. En 2021 también enfrentó a Universitario en el primer partido de la fase de grupos. Usted en la conferencia de prensa del partido... River? No. Universitario fue su primer rival en 2021. Sí. Usted tuvo palabras de elogio hacia el Estadio Monumental, pero fue un partido en contexto distinto, de pandemia, un partido a puertas cerradas. Hoy, con este tema del público, con este tema de la evolución que ha tenido Universitario en los últimos años, ¿qué considera usted que así como Universitario, los demás clubes peruanos puedan tener mayor competitividad en Copa Libertadores, mayor oportunidad de progreso para que puedan con el tiempo ir a la par con equipos argentinos y brasileños que hay diferencias de presupuesto, obviamente? Olha, em primeiro lugar, deixa-me dizer que vocês são muito simpáticos e acolhedores. Nós chegamos aqui e às vezes os torcedores do adversário costumam a ser mais agressivos, a molestar o adversário e alguns aplaudiram, disseram adeus e eu agradeço por essa simpatia, por essa cultura e por essa forma como nos receberam aqui. A segunda é dizer-te, sim, quando jogámos aqui em 21, certo? O estádio estava vazio, mas a beleza do estádio, eu lembro-me de ver alguns inchas lá em cima na montanha, a puxar pelo Universitário, mas hoje o estádio estava lindíssimo. É fantástico poder jogar aqui com o estádio cheio. Eu disse isso aos meus jogadores, sabia que o estádio está cheio, aproveitem, desfrutem, dê o vosso melhor. Agora, isto é um trabalho de consistência, competir contra equipas como os brasileiros, são equipas mais fortes, têm equipas mais poderio financeiro para poder contratar melhores jogadores. É sempre mais difícil competir, mas há várias formas de ganhar. O dinheiro não significa que a equipa que gaste mais dinheiro é a equipa que vai ganhar. O Paris Saint-Germain anda a gastar dinheiro há tantos anos e só o ano passado é que conseguiu ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, não é a equipa que gasta mais dinheiro que nós temos a certeza que vai ganhar. Agora, quando há um investimento maior, como foi o caso do Palmeiras, em função das vendas que fizemos, nós somos os favoritos e temos que mostrar isso dentro de campo. Mas nós sabíamos da dificuldade que íamos encontrar. Vocês continuarem a acreditar no trabalho que é feito aqui e dar consistência àquilo que têm vindo a fazer. Agora, temos que ser sinceros e entender que há uma diferença, mas tudo é possível e o Universitário mostrou num grupo que era extremamente difícil, onde se calhar o Universitário, ninguém apostaria no Universitário para passar à fase seguinte e o Universitário conseguiu passar. Portanto, é continuar a acreditar no seu treinador, que é um treinador muito competente, nos seus jogadores e conseguindo, apoiando como têm feito e como nós assistimos hoje aqui. Não é muito normal uma equipa estar aqui na Sul-América, estar a perder por 4-0 e ter os torcedores a aplaudir. Não é normal aqui deste lado do mundo. Boa noite, professor. Mário Escobar, DirecTV Sports. Os resultados se devem mais aos erros do Universitário de Deportes. Essa goleada também pode ser uma sinal para outros times
de que o Palmeiras é o favorito para vencer a Libertadores depois de que aconteceu no Mundial de Clubes? Se perguntar isso aos jornalistas... Não, olha, o jogo de futebol é feito de erros. Não há como. Para haver golos tem que haver erros. A verdade é que nós hoje fomos extremamente competentes. Queremos ir em busca da glória eterna mais uma vez, mas sabemos que há equipas também muito competentes nesta competição e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. O futebol, tu no futebol não tens a certeza, no futebol tens probabilidades. E nós, é um desejo, porque quem veste a camiseta do Palmeiras sabe que em todas as competições que entra para ganhar. Mas infelizmente ou felizmente, quando ganhamos estamos no lado do prazer e quando perdemos aqui estamos sempre do lado do sofrimento. Não há aqui um equilíbrio. Felizmente nós, dentro do clube, sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos chegar e sabemos que o futebol existe 3 resultados: ganhar, perder e empatar. E é assim aqui, é no Brasil, é em Portugal, é na China, em qualquer lado, e isso não vai mudar. Onde haver sempre 3 resultados: ganhar, perder e empatar. E é preciso saber ganhar, é preciso saber perder e é preciso saber empatar. Muito obrigado, Tá bem? boa noite. Obrigado. Muito bem, Abel Ferreira mandando provocaçõezinhas. Essa que tá no GC. Ele aproveita para dar alguns recadinhos. Recadinho tem, mas tava bom, tava leve. Com leveza, foi com graça. Saúde e paz. No clima saúde e paz. Não, no clima saúde e paz. Não, tava no clima saúde e paz. Mas saúde e paz é uma cacetada. Olha só, parabenizar a torcida deles, não é normal apoiar um time que está levando 4-0. Vocês são muito simpáticos, né? Deu uma cornetadinha ali à imprensa e tal, e assim foi. Mas foi leve hoje, foi leve. Assim, aí... Tá engasgado. Aí claro que tá engasgado. Tá engasgado. Eu acho compreensível que esteja engasgado, eu acho compreensível o incômodo dele, mas eu acho contraproducente... as estocadas. Eu acho que as indiretas, justamente por viver neste ambiente que é o ambiente do futebol brasileiro, eu acho que ele vai mal na hora que ele dá essas indiretas. Ele deu várias, acho que durante a entrevista a gente se olhar. Como vocês puderam ver na reportagem do Linha de Passe, o histórico do Palmeiras na Libertadores é invejável com o Abel. Passou a ter as melhores campanhas e é o time a chegar mais em semifinais com mais jogos, com mais gols, com mais classificações. E como dizer que Abel não faz diferença e não tem uma boa tática? Não tem como falar isso. Não tem como mandar um técnico desse de grande porte embora. Não tem. O Palmeiras está vindo em construção e hoje mostrou um Palmeiras bem competitivo. E vale ressaltar também que com o Abel o Palmeiras tem 59 jogos da Libertadores com 40 vitórias e aproveitamento de 75% de gols marcados. Então, torcedores, como que alguma parte da torcida quer que ele vá embora? Não faz sentido. O cara pode ser chato, sim, em algumas entrevistas e tal, às vezes falar até um pouco a mais, mas ele acaba entregando resultados, né? E é disso que o Palmeiras se importa. Tudo bem que ele veio aí de uma eliminação contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas é passado e o que importa é o presente, o futuro no mundo do futebol, né? E, cara, se for questionar o trabalho do Abel, e não tem como. Sem dúvidas aí ele é um dos melhores técnicos que o Brasil tem, e o Palmeiras e a torcida tem que saber agradecer bastante o trabalho que ele tem feito. E esse foi a reportagem do Linha de Passe, e não se esqueça de seguir, curtir e comentar, que será de extrema importância para a gente estar trazendo todas as informações do Palmeiras em primeira mão. Aquele forte abraço e vamos pra cima, Verdão!